Oi, gente, tudo bem? Vocês também são fãs do BBB? Eu assisto todos os dias. E vamos falar sobre um assunto muito importante, né? Vocês viram que o ator Henri Castelli teve uma crise convulsiva durante uma prova no BBB. Eu também sou uma pessoa que sempre tem crises convulsivas. E a minha primeira crise convulsiva foi assim, repentina. Eu tinha ido na fisioterapia e na época eu morava perto da clínica, então eu fui de cadeira de rodas. Cheguei lá, na hora de transferir eu para a maca, né, de exercício, eu já comecei a sentir uma fraqueza muito grande, um mal-estar, mas muita fraqueza mesmo. Inclusive eu comentei com a físio, eu acho que eu não vou conseguir fazer exercício hoje. Não estou me sentindo bem, eu vou ter que ir embora. E eu não ia conseguir retornar de cadeira também, então eu liguei para alguém para me buscar de carro. E quando eu cheguei em casa, eu achei que fosse só fraqueza alimentar, então eu comi. Quando eu comi, a fraqueza bateu mais forte ainda e eu comecei a me sentir muito mal. E daí veio a crise convulsiva e na hora eu não sabia o que era. Achei que eu estava morrendo, me senti muito mal. E quando me perguntam o que eu sinto quando eu vou ter a crise convulsiva, depende. As primeiras vezes, né, e algumas vezes que eu tenho, eu sinto uma fraqueza muito grande e depois começa a dar uma sensação muito grande dentro do corpo e não dá para explicar, é tipo uma ansiedade, é como se você tivesse com aquela sensação de soluço, de soluçar, você fica assim, um mal-estar muito grande, então eu tinha a sensação que eu estava morrendo. E geralmente, né, como eu falei, eu sou consciente, mas não consigo me manifestar. Mas chega uma hora que, tipo, eu apago. E dessa vez que eu tive a minha primeira crise convulsiva adulta já, quando eu acordei eu estava na UTI. E estava com muita dificuldade respiratória, porque quem tem AME não pode tomar nenhum relaxante muscular. Eu estava sendo medicada com relaxante muscular, diazepam e outros que causam esse relaxamento. Então, por isso que eu estava tendo crise de apneia e fiquei 15 dias na UTI, porque eles continuavam me medicando com a medicação errada. Eu não conseguia é, voltar a respirar sozinha, estava com bastante dificuldade. Eu só consigo lembrar que eu estava numa luta muito grande de me manter acordada, porque eu queria conseguir me comunicar com as pessoas para falar o que eu estava sentindo, mas eu não conseguia porque logo eu já dormia, devido aos medicamentos. E o médico que estava me assistindo, né, ele falava que não era crise convulsiva, que era outra coisa, porque foram feitos vários exames e não dava nada. Depois a gente, né, meus familiares pediram, né, a visita de outro médico, que daí ele viu, né, que a medicação estava incorreta e ele mudou tudo e eu consegui sair dessa situação de não ficar acordada e da crise respiratória. E daí ele confirmou que era crise convulsiva. Isso faz muitos anos, né? E desde então eu tomo anticonvulsivo todos os dias. E mesmo assim, às vezes eu tive outras crises diferentes que eu não sabia que era convulsão. Uma vez eu estava voltando da fisioterapia, eu fazia fisio na Paio, e o César me desceu do carro, me colocou na cadeira, enquanto eu estava indo, né, chegando até a porta. Do nada, meus movimentos travaram, eu fiquei assim parada, não sei se é catatônica que fala, eu não conseguia me falar, nem me mexer, e foi me dando um pânico, porque eu nunca tinha sentido isso. Não tive aquela sensação de mal-estar, foi do nada eu travei. E o César voltava e falava assim, ué, você não vai entrar? Você vai ficar aí parada? Não vai entrar? E eu tentando falar com ele, ou tentar fazer alguma expressão para que ele compreendesse que eu não estava conseguindo me mexer. E ele não entendia, ele voltava para dentro e eu continuava lá com medo de chegar o momento que eu ia desfalecer e cair e ele não vê. Aí ele voltou uma segunda vez falando, você vai continuar aí parada, não vai entrar? E foi me dando desespero porque eu não conseguia me expressar.
E numa consulta, quando eu questionei meu médico sobre o que foi isso que aconteceu comigo, ele falou que era um tipo de crise convulsiva também, que tem outras formas de convulsão também, né? E eu não sabia. Mas o que é importante? Quando você vê que alguém está tendo algum comportamento diferente, né? Essa crise convulsiva, às vezes a pessoa não sabe o que é. Mas não deixar ela sozinha, né? Sempre estar observando. Você vai ver que ela está com dificuldade de falar, de se comunicar. E estar sendo assistida e cronometrar mesmo o tempo da crise. E chamar, né, a ambulância ou levar a pessoa até a unidade de saúde, se necessário. Enfim, até hoje eu não sei os motivos das minhas crises convulsivas, mas eu acredito que pode ser por hipoglicemia. Também hoje em dia, quando tem alguma alteração no meu organismo, já avisa, já tenho a convulsão também. Posso estar bem, mas aí vem a convulsão e depois eu sinto alguma coisa ou aparece algum tipo de infecção, ela já me avisa sempre. Eu não estou livre das crises, mas faço tratamento e procuro orientar quem está perto de mim para já identificar quando eu estiver tendo uma crise e saber os cuidados necessários. Uma outra coisa que eu não consigo, filmes, né, que tem aquelas muitas jogos de luz, sabe, que reflete muita luz e fica piscando muito, eu não consigo, que já desencadeia a convulsão. E o ano passado eu fui fazer aquele teste de fundo de olho que manda uma luz muito forte pro olho. E eu achei que fosse bem tranquilo, só que quando eu saí de lá do consultório, já comecei a sentir esse mal-estar e fiquei relutando, né, para não ter a confusão, porque eu até não tinha levado o medicamento comigo, mas quando eu cheguei em casa, eu já tive comoção. Então, eu já sei que esse exame, para mim, é bem delicado fazer também.